Iniciamos nosso terceiro Congresso Internacional da Rede FIOPSIC. Hoje teremos cinco comunicações, mesas de comunicação científica, né? Cada uma dessas mesas vai ser coordenada por um membro da rede, né? E a primeira mesa do dia vai ser coordenada pela Janaína Namba. Passo já a palavra para ela, para que ela inicie os trabalhos. Bom dia a todos. É com grande alegria que esse ano estou participando desse congresso da Rede FIOPSIC como membro dessa rede, né, que é composta aí por universidades federais, né, e outras universidades internacionais também, né. É, acho que se eu não estou enganada aqui, vocês me corrijam, por favor. E a gente dá início, então, à primeira mesa de comunicações científicas, né? Os participantes da mesa vão ser o Lucas Valiati, da UFSCar, o Iago Nunes, da UFJF, a Ana Tércia, da UFMS, e a Vanessa Santana Afonso, da UFJF. Então, a gente abre, né, a mesa com o Lucas. Lucas, eu acho que a gente pode a gente pode dividir em blocos, né, para não ficar muito extenso todas as comunicações apresentadas. Então, a gente faz duas comunicações seguidas e depois seguidas de perguntas. Então, a gente tem aí, acho que 20 minutos de apresentação e 10 minutos para pergunta para cada um, né? Então, a gente faz isso, a apresentação, né? A sua apresentação e a do Iago, e daí abre para as perguntas depois, tá bom? E depois a gente abre um novo bloco. Pode ser? Por Então, mim, pode ser. então pode. Você vai falar nota sobre a histeria masculina de Freud, certo? Isso. Então, tá bom. Então, passo a palavra a você. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Lucas Valiati. Como a Janaína me apresentou, eu faço mestrado na UFSCar e com orientação da própria Janaína. Eu vou falar hoje aqui sobre a comunicação sobre as histerias masculinas de Freud, que é uma comunicação que data do regresso dele, do estágio que ele fez em Paris. É uma comunicação assim, pouco discutida, mas muito em função do seu material, de quando foi descoberto. É uma comunicação que não tem documento vindo do próprio punho de Freud, então o material só foi descoberto por volta dos anos 60 e é através de relatos de pessoas que estavam lá. Então, são documentos esparsos, que tem muito pouco conteúdo. Por acaso, o professor Caio já tem traduzido, se não me engano, na Natureza Humana, um desses relatos. Mas é uma comunicação que marca um pouco da história da psicanálise, porque marca um primeiro embate, tradicionalmente falando, do Freud com a ciência da sua época, ou com a medicina da sua época. Essa interpretação já foi debatida algumas vezes. O Ellenberg, eu acho que é o primeiro que começa a trazer esse tipo de questão, né? Contestar esse tipo de coisa. E o que eu quero trazer aqui não é somente isso, mas também trazer o conteúdo a qual a comunicação se refere, quer dizer, o conteúdo das aulas de Charcot, também trazer uma outra coisa interessante que eu encontrei, que são umas cartas que Freud trocou com Marta à época, que parecem interessantes para investigar esse episódio, pois, bom, muito se sabe que as pessoas hoje em dia estudam bastante relativamente, né? É, a influência de Charcot em Freud, sobretudo depois dessa volta, que é quando começa o início daquilo que vai virar a psicanálise, ou pelo menos as investigações que levam à psicanálise, me parece que esse episódio pode ser muito interessante quando visto à luz das aulas de Charcot. Então, eu preparei um texto
é, que deve durar em torno de 15 a 18 minutos, e se me permitem, eu vou lê-lo a vocês. Bom, em outubro de 1886, Freud proferiu perante a Sociedade Real e Imperial de Médicos sua controversa comunicação sobre a histeria masculina. A acolhida, conforme o relato do próprio Freud, foi marcada por hostilidade, prenunciando o embate inaugural da psicanálise com o saber médico de seu tempo. Tradicionalmente, essa interpretação ganhou considerável apoio, sobretudo através das biografias de Wittels e Jones, sendo posteriormente difundida nas sociedades psicanalíticas pela nota editorial de Strachey, no primeiro volume das edições Standard. Contudo, investigações historiográficas fundamentadas em fontes documentais e apoiadas em uma análise do contexto científico da época evidenciaram falhas e equívocos que sustentam a interpretação tradicional. Na comunicação, Freud expõe a concepção de histeria conforme desenvolvida por Charcot, criticando os critérios diagnósticos convencionais que vinculavam a histeria ao sistema reprodutivo feminino. Ressalta a importância da contribuição de Charcot na rejeição da hipótese de simulação e na revisão crítica do papel da irritabilidade genital, cuja pertinência diagnóstica foi descartada. Freud ilustra sua argumentação com o caso de Pin, ou Pinot, evidenciando como acidentes desprovidos de lesões orgânicas podem resultar em paralisias. Por fim, reforça a conclusão de Charcot de que muitos quadros classificados como Railway Spine ou Railway Brain deveriam ser considerados como manifestações de histeria masculina. Na era vitoriana, a popularização das ferrovias gerou um aumento nos acidentes, levando à responsabilidade legal das companhias ferroviárias e, consequentemente, a disputas médico-jurídicas e ao surgimento de controvérsias sobre a natureza e a autenticidade dos traumas. Em 1866, John Erik Erikson introduziu o termo Railway Spine para descrever lesões relacionadas ao impacto físico, frequentemente sem evidências orgânicas. Anos depois, Herbert Page diferenciou choques nervosos de traumas físicos, enfatizando casos funcionais sem alterações estruturais identificáveis. No centro das discussões da época estava a complexa intersecção entre neuroses traumáticas e histeria, um debate em que especialistas se dividiam entre perspectivas que privilegiavam causas orgânicas e aquelas que enfatizavam fatores funcionais. Em sua alemão, Thomson e Oppenheim lideravam uma corrente que classificava casos de Railway Spine como neuroses traumáticas distintas da histeria. Em contrapartida, Charcot contestava a categoria singular de Railway Spine e propunha integrá-la à concepção de histeria traumática. Portanto, em contraste com a histeria masculina, já conhecida e até difundida na Alemanha, a Railway Spine, especialmente em casos sem lesões orgânicas detectáveis, gerava discordância na comunidade médica. Esse caráter é refletido pela recepção da banca examinadora à comunicação de Freud, que reagiu de modo plural à comunicação. Rosenthal corroborou a existência da histeria masculina ao citar casos próprios, Meinert questionou a regularidade dos sintomas, Bamberger demonstrou reservas quanto à associação de Railway Spine e histeria, e Leidersdorf, embora reconhecesse o papel do trauma como etiologia possível, destacou as presenças de casos com lesões orgânicas em acidentes ferroviários. Vale observar que as exposições teóricas de Freud sobre Charcot estão de acordo com os trabalhos publicados e as apresentações do mestre francês, embora estes já fossem de conhecimento dos membros da banca, sobretudo a grande histeria. O ponto distoante reside na forma como Freud as apresenta. Sua omissão de uma contextualização apropriada dos estudos sobre histeria acaba por desconsiderar trabalhos de pesquisadores da área, escamoteando o debate científico que então se desenrolava. Desse modo, Freud levou a figura de Charcot artificialmente em sua introdução temática, conferindo-lhe um caráter disruptivo incompatível e que divergia significativamente do entendimento da banca examinadora. Com efeito, a condição seria, algum tempo não era considerada como intrinsecamente vinculada ao órgão genital feminino. Tampouco sua investigação era descreditada por uma suposta simulação por parte dos pacientes. Isso, porém, não quer dizer que tensões não tenham perpassado o salão da sociedade na ocasião. Digno de nota como o método hipnótico e as descrições clínicas realizadas na Salpêtrière eram vistas com desconfiança, principalmente por figuras como Meinert. Assim, a exaltação, a crítica das inovações de Charcot por um filho da casa
pode ter acirrado os ânimos, mesmo que a transcrição da comunicação não revele sinais dessa discordância. Segundo Bernfeld, que é alguém que marcou a época por ser um dos primeiros a realmente estudar os princípios ali do Freud, a banca examinadora teria enxergado em Freud um desertor dos preceitos da escola médica vienense. Cumpre notar que Bernfeld confere a este o elemento fator central de sua avaliação da ocasião, relegando o conteúdo teórico e o contexto científico ao segundo plano. Não obstante, na realidade, surge a questão acerca do conteúdo inédito que Freud pretendia apresentar. Entre os avanços mais notáveis de Charcot, destacam-se suas investigações sobre as paralisias traumáticas, reproduzidas experimentalmente na Salpêtrière a partir de 1884. Inspirado por trabalhos prévios de Reynolds, Erb e até mesmo de Bernheim, que verificaram uma espécie de paralisia sugestiva e dependente de uma ideia, Charcot demonstrou que paralisias induzidas por sugestão, as ditas paralisias artificiais, não apresentavam diferenças graficamente mensuráveis ou sintomatológicas em relação às de origem orgânica, exceto pela ausência de uma etiologia orgânica verificável, ou seja, a distinção só se fazia presente pela ciência do arranjo laboratorial. Seus manuscritos da aula inaugural sobre o tema revelam que Charcot estava preocupado com, cito ele, fenômenos cerebrais de ordem superior, psíquicos. Na ocasião, Charcot apresentou uma abordagem psicofisiológica, destacando o papel das ideias na gênese de uma paralisia, uma vez que, segundo o autor, é possível, por meio da sugestão, inculcar a ideia de um estado mórbido que se realiza objetivamente. Fundamentado em uma concepção ideomotora, Charcot afirma que, cito ele, todo estado de consciência tende a manifestar-se através de um movimento ou ato, seja psicológico ou fisiológico, consciente ou inconsciente. Essa aula deu aso a uma série de investigações voltadas às paralisias traumáticas, sustentando a crença de que tais paralisias, mesmo na ausência de lesões evidentes, decorrem de danos funcionais ou dinâmicos no sistema nervoso. Nesse sentido, casos clínicos, em especial o de Pinot, foram essenciais para a formulação de um diagnóstico diferencial daquilo que denominou histeria traumática. Esse é o caso referido por Freud e que se encontra no terceiro tomo, nas aulas sobre as doenças do sistema nervoso, traduzindo aqui, né, o livro do Charcot, que Freud havia traduzido para 3 meses antes da comunicação. Então era um conteúdo que estava lá. A relevância do caso de Pinot, no contexto das investigações de Charcot acerca das paralisias histéricas, deve-se ao fato de o paciente exibir uma monoplegia no braço esquerdo, cuja causa foi associada a um trauma, não havendo, entretanto, evidências de base orgânica para tal condição. Após episódios de crise, Pinot recuperou a mobilidade de seu braço. No entanto, Charcot, ainda incerto quanto ao diagnóstico, utilizou a técnica da sugestão para induzir novamente paralisia em estado de vigília. Esse procedimento experimental permitiu a reprodução controlada da paralisia histérica, evidenciando uma regressão patológica artificialmente provocada. A partir do experimento realizado, Charcot avança em sua análise, argumentando que a prática terapêutica poderia ser enriquecida caso se alcance uma compreensão dos fundamentos fisiológicos que sustentam os mecanismos das paralisias histéricas. Para tanto, defende que a hipnose constitui o instrumento experimental mais adequado à exploração do fenômeno, pois permite sua investigação através da reprodução artificial. Afinal, segundo o neurologista, em sujeitos sob estado hipnótico, é possível, cito ele, fazer surgir, por meio da sugestão, uma ideia ou um grupo coerente de ideias associadas que se instala na mente como um parasita, permanecendo isolado do restante e que pode se manifestar externamente por meio de fenômenos motores correspondentes. O autor sustenta que a ideia inculcada, no caso, a de paralisia, pode levar a uma paralisia real. Com efeito, tais paralisias, segundo o instrumentário gráfico e descritivo da Salpêtrière, se manifestam com gravidade comparável àquela causada por uma lesão destrutiva na substância cerebral. O neurologista chega à conclusão de que a sugestão pode gerar, modificar, suprimir os sintomas característicos das paralisias histéricas. Com base nisso, estabelece uma analogia entre paralisias psicogênicas e as reproduzidas experimentalmente, sugerindo um mecanismo psicológico comum que subjaz ambas. Ademais,
Os, Ao obter sucesso na indução das paralisias, tanto por estímulos físicos quanto por sugestões verbais, reforça a relação entre esses métodos e os efeitos dos diversos agentes traumáticos. Charcot argumenta que, em indivíduos predispostos, o estado cerebral induzido pelo hipnotismo seria análogo ao estado mental de traumas acompanhados por choques nervosos, permitindo que ideias fixas assumam a forma de manifestações paralíticas. A reprodução experimental desses estados consolidou a importância do método para o estudo das condições psicossomáticas e para o diagnóstico diferencial da histeria traumática, categoria que, segundo ele, abrangeria os casos de Railway Spine. À semelhança de Herbert Page, Charcot desenvolveu uma espécie de trauma via complexo de ideias e emoções. A sua diferença o fez de maneira articular com a teoria dos estados hipnóticos, predisposição hereditária e uma psicologia da mente própria à tradição francesa. É pertinente observar que essa pesquisa tem início em março de 1884, atinge um ponto culminante nas aulas de abril e maio de 1885 e mantém-se em alta até meados de 1886. Freud esteve em Paris por volta de 3 de outubro de 1885 e 28 de fevereiro de 1886, período em que esteve envolvido neste fervor investigativo de Charcot. Freud não apenas traduziu as aulas sobre o tema, como também teve a oportunidade de presenciar de perto alguma das demonstrações. Em 1893, Freud publica o artigo Algumas Considerações para um Estudo Comparativo das Paralisias Motoras Orgânicas Histéricas. O texto, cuja elaboração se estendeu por 7 anos, apresenta uma origem ambígua, registrada inicialmente no relatório de intercâmbio, então de regresso da visita paralisiense também em Berlim que ele teve. Nesse documento, Freud menciona que uma animada troca de opiniões com o professor Charcot foi o que impulsionou a preparar o artigo. Cerca de 40 anos depois, em sua pequena autobiografia, Freud assume maior protagonismo do projeto. Segundo ele, combinei com o mestre o plano de um estudo comparativo das paralisias histéricas e orgânicas. Em contrapartida, em publicação mais próxima a seu período parisiense, nas notas de rodapé a tradução das lições do Mardi, lê-se: Charcot incumbiu-me de efetuar um estudo comparativo das paralisias orgânicas e histéricas. Nessa nota, enfatiza o papel de Charcot na concepção do artigo, que é corroborado com o conteúdo do próprio artigo, onde revela que Charcot lhe confiou a tarefa de tal estudo. Embora essa interpretação tenha se consolidado na tradição psicanalítica, cartas inéditas de Freud para Marta, escritas durante o período de Paris e atualmente em vias de publicação, apresentam uma nova perspectiva acerca da gênese do artigo. Em uma carta de 21 de fevereiro de 1886, Freud revela à noite. E aqui eu cito Freud. A semana inteira foi praticamente perdida para o trabalho. Fiquei me debatendo com uma carta que estou escrevendo para Charcot, na qual compartilho com ele duas ideias, sendo que pelo menos uma delas me parece muito importante. Mas sei que, com essa carta, estou arriscando muito com Charcot, que não aprecia que se fale com ele de maneira muito espirituosa. Após muito hesitar sobre enviar ou não a carta, decidi enviá-la e pretendo entregá-la amanhã. 2 dias depois, Freud esboça certo nervosismo e insegurança. Estou de bom humor porque Charcot marcou um encontro para quinta-feira e entreguei a ele minha carta perigosa. Não sei que impressão lhe causará, mas ele é educado demais para reclamar em voz alta. Caso não goste dela, o que é muito provável. De fato, a resolução acaba sendo satisfatória, como aponta a correspondência do dia 25 de fevereiro. Hoje, para minha grande alegria, ele me disse que a ideia não era tão ruim assim. Embora não pudesse aceitá-la, também não quis contradizê-la e considerou importante que essas coisas fossem ditas. Ele pediu que eu desenvolvesse o tema até que ocupasse cerca de 20 páginas impressas e depois enviasse a ele, pois queria publicá-la nos arquivos de neurologia. Naturalmente, estou mais do que satisfeito. As epístolas de Charcot sugerem que Freud remeteu um manuscrito em 1888 e outro pouco antes da edição final, que saiu em 1893. As cartas para Marta indicam que o interesse de Freud nas paralisias histéricas era substancial e que a proposta de pesquisa veio do próprio Freud. Ademais, o fervor e a ansiedade demonstrados nas cartas em relação à recepção de seu trabalho pelo mestre francês sugerem que as proposições já transcendiam em algum grau os ensinamentos de Charcot.
Retornando à comunicação, o verdadeiro interesse de Freud parece apontar a ambiciosa tese charcotiana. Se Freud levasse a cabo a aula de Charcot na qual se pautava, inevitavelmente chegaria à conclusão de que um trauma psíquico não somente tem o potencial de gerar uma neurose traumática, como estaria na origem da histeria. Afinal, lemos em um dos relatos da apresentação que, segundo Freud, as investigações de Charcot mostraram que, nos homens, com ou sem predisposição, a histeria é causada por traumas insignificantes, provavelmente como resultado de um choque psíquico. No entanto, com base apenas nos registros do evento, é difícil determinar se Freud realmente deu ênfase ao papel do trauma psíquico na histeria, conforme proposto por Charcot. A discussão que sucede à comunicação sugere que o encontro não foi pautado exclusivamente nesses termos. Não obstante, alguns indícios levam a crer que Freud desejava desembocar na teoria do mestre francês. Em primeiro lugar, Freud havia realizado a tradução daquelas aulas de maneira febril e já as havia publicado há meses quando fora realizar tal apresentação. Há uma enorme gama de conteúdos que poderiam ser apresentados, e é justamente o caso que Freud relata, o de Pinot, que encontramos uma linha de continuidade que permite a elaboração da tese de uma etiologia psicológica das histerias, o que torna plausível que Freud tinha tais considerações em mente quando planejou um conteúdo de sua comunicação. Em segundo lugar, Freud planejava a publicação de um artigo acerca das paralisias orgânicas e histéricas. As cartas trocadas com sua então noiva confirmam que a proposta emanou do próprio Freud. Com efeito, o tema abordado em 1893 sustenta, entre outras coisas, uma linha de continuidade com os estudos das paralisias psíquicas de Charcot. Adicionalmente, se nos indagarmos qual seria a novidade que Freud gostaria de apresentar, é inviável sustentar que fosse a histeria masculina propriamente dita, ou apenas a histeria traumática. Desse modo, o ineditismo que a ocasião pedia poderia ser sustentado na teoria das paralisias psíquicas e o mecanismo psicogênico das histerias. Por fim, a tese encontra respaldo, sobretudo, com os desenvolvimentos ulteriores de Freud, ou seja, suas publicações dos anos subsequentes, as quais contemplam hipnose, sugestão, processos psíquicos e, é claro, o caráter psicogênico das histerias. Em janeiro de 1888, ou seja, um pouco menos que 2 anos depois da comunicação, Freud realiza uma apresentação intitulada Paralisias Psíquicas para a Sociedade de Psicologia Fisiológica. Essa sintética e pouco conhecida apresentação trata exatamente dessas aulas de Charcot, e nela Freud afirma que, segundo ele, a maioria das paralisias causadas por acidentes ferroviários são, muito provavelmente, apenas paralisias psíquicas. Um mês depois, com o intuito de responder às indagações de Meinert, Freud apresenta um caso de histeria masculina nessa mesma sociedade. Recordando a ocasião, constata: dessa vez me aplaudiram, mas depois não me dedicaram maior interesse. Permaneceu intacta a impressão de que as grandes autoridades não admitiam minhas novidades. Não menos interessante é a continuação da situação. E, com a histeria masculina e a geração das paralisias histéricas através da sugestão, achei-me impelido à oposição. De fato, os indícios que Freud tratou da geração das paralisias histéricas através da sugestão nessas ocasiões são exíguos, mas a intenção, conforme se expressa nesse comentário e no argumento que buscamos construir, se faz presente quando à luz das fontes históricas hoje disponíveis. Era isso. Muito bem, muito obrigada, Lucas. Bom, então, como a gente combinou, agora eu passo a palavra para o Iago Nunes, que vai falar sobre a inveja e o medo masculino na obra de Karen Horney. Se é isso mesmo, Iago? Bom dia, é isso mesmo, gente. Primeiro, vou me apresentar um pouquinho. Eu sou mestrando aqui da UFJF, sou orientada pela professora Fátima Caro Preso. E essa comunicação, ela vem do meu trabalho de conclusão de curso, que, se tudo der certo, vai virar um artigo ano que vem, que também foi orientado pela professora Fátima. E aí, como foi dito anteriormente, meu trabalho, ele fala da inveja e o medo masculino na obra da Karen Horney, em que eu analisei o que a psicanalista falou sobre a sexualidade masculina em suas obras sobre a sexualidade feminina. Para quem não conhece muito bem a Horney, eu vou apresentar ela um pouco. Ela foi uma psicanalista alemã, nascida em 1885. Ela morreu em Nova York em 1952. E ela vem de uma família de classe média alta. Ela é filha de um comandante de navio, bem mais velho que a mãe dela.
E com isso, a Karen acabou não tendo uma relação muito boa com o pai. Ele viajava sempre, também tinha uns valores um pouco mais conservadores. Ela tinha uma relação mais próxima à mãe, só que a mãe também não preferia muito ela preferia o filho. A Karen, ela quis estudar medicina e ela deixa bem claro que foi o último pedido que ela fez pro pai dela, porque ela meio que cortou relações depois. E durante a faculdade, ela se casa com um advogado, Oscar Horney, com quem tem três filhas. E aí ela começou a fazer aquele malabarismo de ser uma mulher intelectual da época dela, uma boa esposa, e criar três filhas. Isso marca bastante a obra dela. Ela fala bastante sobre maternidade. Ela tem um pedaço da obra que ela fala sobre relacionamento, inclusive sobre monogamia. Tem um trabalho da Patrícia Amorim, se eu não me engano, de 2020, que ela trabalha só como que funciona a monogamia na obra da Karen Horney. Em 1937, ela se divorcia do Oscar. Em 32, ela vai para os Estados Unidos e lá ela conhece outros psicanalistas que ela inspira bastante, inclusive a Clara Thompson, que é a psicanalista que eu estou pesquisando no meu mestrado, que elas falam muito sobre a feminilidade, é um tema muito central da obra das duas. Para analisar a sexualidade masculina dentro dos textos de sexualidade feminina, eu escolhi o livro dela, Feminine Psychology. É um livro de 1967 que o Harold Kellman agrupou todos os textos sobre feminilidade que a Horney fez, até 1936, se eu não me engano, o último texto, porque depois a Horney ela muda o foco dela para a neurose, para estudar mais a neurose, tanto que o último texto chama Necessidade Neurótica por Amor. E aí, desse livro, eu selecionei quatro artigos principais que eu acho que ela fala mais sobre a sexualidade masculina, que é o tema do meu trabalho. Eles são A Gênese do Complexo de Castração das Mulheres, de 1923, A Fuga da Feminilidade, o Complexo de Masculinidade das Mulheres segundo as óticas masculina e feminina, de 1926, A Desconfiança entre os Sexos, de 1931, e O Medo da Mulher, Observações sobre a Diferença Específica no Medo Sentido por Homens e Mulheres em Relação ao Sexo Oposto, de 1932. No primeiro texto analisado, A Gênese do Complexo de Castração em Mulheres, de 23, a Horney ela acaba fazendo uma diferenciação como funciona o desenvolvimento sexual masculino e feminino. E ela foca de como os meninos eles apresentam alguns privilégios em relação à sua sexualidade nesses estágios pré-genitais. Apenas nos estágios pré-genitais, ela desenvolve isso mais pra frente. Isso justificaria, por exemplo, a inveja do pênis, que é algo que ela não nega na obra dela, já que o menino ele tem um contato muito mais próximo com o processo excretor. E de acordo com a Horner, as crianças valorizam muito o ato de urinar. E os meninos conseguem satisfazer isso de uma maneira muito melhor. Porque ele consegue satisfazer os desejos escopofílicos dele, ele consegue ver, ele consegue tocar. Já a menina é uma coisa que não é tão fácil de olhar assim. E além disso, ela é reprimida todas as vezes que ela toca pela sociedade, pelos pais, por quem estiver ali perto, quando ela toca nas genitais dela. E com essa, como o menino consegue segurar o pênis, ele tem uma permissão implícita para masturbação. E ele consegue explorar o próprio corpo de uma maneira muito melhor do que a mulher. De acordo com a Horner, essa permissão para explorar o próprio corpo acaba que o menino ele satisfaz e ele vai para o mundo externo. Então ele vai é, explorar o mundo externo, ele tem essa permissão. De acordo com a Horner, é por isso que homens são mais objetivos e mulheres são mais subjetivas, porque como ela não tem essa permissão é, na infância de se explorar, ela fica voltando a energia dela para ela a vida toda. No texto seguinte, A Fuga da Feminilidade, foi o primeiro texto que eu tive contato com a Horney, é o meu texto favorito, assim, de muitos dela, e que é um texto que a Horney, ela tá meio revoltada com o status da psicanálise no momento. Ela não consegue entender esse foco na inveja do pênis, e ela começa a teorizar que existe uma inveja similar presente no desenvolvimento masculino, que é comumente conhecido hoje em dia por inveja do útero, apesar da Karen em si nunca ter usado esse termo, é um termo que eu particularmente não gosto, mas é um termo bem espelhado ali da inveja do pênis, fica mais fácil didaticamente, né? Eu acho que eu escolhi chamar de inveja masculina. Tem algumas pessoas que chamam de inveja da maternidade, que eu também concordo que seja um termo muito bom. E aí a Karen, ela até fala, vou fazer uma citação dela aqui, que ela tá revoltada, como ela era mãe e mulher, e ela gostava muito de ser mãe, e ela fala o seguinte: neste ponto, eu, como mulher, pergunto com espanto, e a maternidade? E a consciência abençoada de carregar uma nova vida dentro de si? E a felicidade inexplicável causada pela expectativa da aparência de um novo ser? E a alegria quando ele finalmente aparece e você o segura nos braços pela primeira vez? E o profundo sentimento prazeroso de satisfação ao amamentá-lo? E a felicidade de todo o período que o bebê precisa de seus cuidados?
A Horney, ela postula que a mulher ela tem uma superioridade biológica do homem. Ela não entende como que a teoria fala o contrário. A mulher ela é superior porque ela cria vida. E isso causa muita inveja no homem. Ela percebe isso de maneira mais extensiva quando ela começa a atender pacientes homens, porque ela tinha uma clínica mais feminina e eventualmente ela começa a atender homens e ela percebe que nos sonhos desses homens essa inveja da maternidade aparece de maneira bem clara. E ela se pergunta por que que essa inveja não foi explorada por outros autores e por que que isso ainda não chegou na teoria. Ela tem a hipótese de que essa inveja ela é muito bem sublimada pela nossa sociedade, apesar dela ser muito forte. Os homens ele criam uma sociedade patriarcal feita para essa inveja ser sublimada de uma maneira mais tranquila, quando comparada à inveja do pênis, por exemplo. Inclusive, ela fala que a sublimação dessa inveja é um impulso criativo, e por isso que os homens são os maiores artistas, maiores intelectuais, pelo menos daquela época. E lógico, além do acesso à educação, mas ela coloca essa sublimação como um motivo bem pertinente. A gente consegue ver essa inveja também em mitos. Tem um psicanalista, eu não vou conseguir pronunciar o nome dele certinho, mas eu acho que Axésio, eu não sei, eu acho que ele é turco. Ele fala, ele dá o exemplo do mito de Cronos, da mitologia grega, que Cronos engole os filhos, né, e eles crescem na barriga dele. Isso, e depois ele vomita. Isso seria um paralelo de engravidar e de parir ali. E, além disso, ela postula que a inveja masculina ela é mais intensa porque ela perpassa a vida toda. A mulher, ela tem, lembra que eu falei que ela só é inferior, só tem uma desvantagem nos períodos pré-genitais? Porque depois que entra no período genital, a mulher só tem uma função diferente do homem, mas que ela consegue se satisfazer. Sem contar que a função dela na reprodução é muito maior. A Karen, ela sempre bate nessa tecla que a função do homem na reprodução é muito pequena. Para o homem apaziguar um pouquinho esse sentimento ruim, ele cria a convicção da inferioridade feminina. Então, ele cria uma sociedade que ensina todo mundo, até eles mesmos, que as mulheres são inferiores para eles ficarem melhor com aquela situação. E aí, depois, ela começa a adentrar o medo masculino, né? A inveja não tá sozinha, tem um medo ali por trás. E em 30 ela profere uma palestra que chama Desconfiança entre os Sexos, e em 1931 isso é escrito e publicado. Nesse artigo, ela fala sobre como que as experiências infantis dos filhos com os pais do sexo oposto pautam muitas das nossas experiências pelo resto da vida. Ela diz que é impossível passar pela infância sem experiências negativas com o pai, e aí com isso gera sentimentos negativos direcionados a eles. E aí a criança fica com medo daquela retaliação. Só que isso não cessa na infância, ela começa a repetir esse comportamento com todas as outras pessoas do sexo oposto que ela encontra na vida. Além disso, quando a gente é criança, né, a gente tem uma fantasia de que os pais podem nos dar tudo, e isso é rapidamente quebrado. Só que essa fantasia ela acompanha o resto da vida, nossas relações com as pessoas do outro sexo. E a gente vê que ela é bem binarista, né, nesse período ainda. E ela fala uma frase até meio pesadinha, mas ela fala uma frase que quando a gente procura um parceiro, a gente precisa que ele seja forte, mas ao mesmo tempo frágil, que ele seja dominador e dominado, que ele seja ascético e sensual. Ele deve nos estuprar e ser gentil, ter tempo exclusivo para nós e ao mesmo tempo estar envolvido num trabalho criativo. Ou seja, a gente espera realmente tudo e isso não é possível da gente conseguir deles, né? Essa desconfiança que ela fala dos dois gêneros, mas essa desconfiança que os homens sentem das mulheres, ela é fundamental para a estrutura da nossa sociedade. E isso fica muito claro, essa desconfiança e esse medo que ela chama depois, ele precisa ser objetificado. E quando a gente objetifica isso, acho que o exemplo mais claro que nós temos é a Idade Média, em que teve a caça às bruxas e teve uma retaliação masculina muito grande. Ela percebe que esse medo ele é enraizado muito no sexo. Então, mulheres em idade sexual, elas sofrem muito mais essa retaliação, diferente de meninas pequenas e idosas que já não são uma preocupação mais para os homens, vamos dizer assim. E nessa época da Idade Média, a gente consegue também ver muita essa dualidade do que se espera de uma pessoa. Então, tem uma adoração à maternidade assexual, né? A gente tem a Virgem Maria, o catolicismo como um exemplo, e a queima dessas mulheres sensuais, que realmente são as mulheres que fazem sexo, vamos dizer assim. E aí, ela fala que os homens, eles respeitam a mulher em um quesito, na maternidade. Só que nem é de uma forma completa. Ela tem algumas coisas que eles já ficam tentando diminuir a importância. Porque toda vez que eles percebem que a maternidade é algo importante, porque tem que continuar a espécie, e etc., eles desvalorizam tudo que tem a ver com a maternidade. Então, eles desvalorizam o parto, desvalorizam a gravidez, desvalorizam cuidar dos filhos,
mas eles entendem que precisa, de certo modo, ter filho para continuar o mundo, né? E aí eles lembram da sua insignificância e a Karen fala que é contrário à natureza humana sustentar a apreciação sem ressentimento direcionado à capacidade que um não possui. Então, assim, eu admiro que você cria a vida, mas como eu não consigo ter isso, eu fico muito ressentido e faço uma retaliação mesmo. E aí a Karen, ela acredita que o problema entre homens e mulheres na sociedade, eles são tão extensos e eles têm uma relação de natureza psicogênica, que vem da relação entre as crianças e seus pais. E aí, nas sociedades patriarcais, a desconfiança e medo masculino fazem com que a sociedade se estruture a partir da desvalorização das mulheres, salvo algumas exceções, como eu disse anteriormente, relacionadas à maternidade. E aí, no último texto que foi analisado, O Medo da Mulher, observações sobre a diferença específica no medo sentido por homens e em mulheres em relação ao sexo oposto, ela começa a ter uma visão, falar que esse medo vem do medo da vagina também. E aí ela usa o exemplo de um experimento conduzido pelo Dr. Hartung de Dresden, em que ele pega uma bola, faz um talho assim no meio, né, para simular uma vagina, e enfia dois dedos e estica assim. E ele apresenta essa experiência para um monte de criança. É um grupo de 47 crianças, metade menina, mais ou menos. E aí ela percebeu, pediu para as crianças reproduzirem aquele comportamento. A maioria dos meninos não conseguiu fazer, tipo, eles não conseguiram nem fazer de tanta ansiedade que aquilo causava neles. Alguns conseguiram, mas ainda bem ansiosos. E a maioria das meninas conseguiram fazer numa tranquilidade, bem tranquilas. Algumas tiveram uma hesitação, inicial, porque não é a coisa mais confortável do mundo, né? Você pegar uma bola e fazer assim com o dedo, é estranho mesmo. Mas a maioria das meninas conseguiu fazer sem nem essa ansiedade inicial, sabe? E aí ela mostra que, segundo esse experimento, ele escancara o inconsciente infantil, né, principalmente dos meninos, e o medo da vagina presente neles mesmos. E ela fala que é muito paralelo à valorização do próprio pênis. No primeiro texto que eu citei, A Gênese do Complexo de Castração das Mulheres, ela cita uma brincadeira que as crianças, que os meninos faziam no início do século XX, e que dois meninos faziam xixi em cruz, e na pessoa que eles pensassem, naquele momento, viria a óbito. Isso mostra como que os meninos valorizam o ato de urinar, né? E também como eles valorizam o poder pelo próprio pênis, vamos dizer assim. Como eu disse anteriormente, com isso eles objetificam esse medo, então eles retalham as mulheres que têm sexualmente ativa e o medo da vagina. E de acordo com a Horney e também com Freud fala sobre isso, sobre a defloração do corpo feminino no tabu da virgindade, que também é uma ameaça aos homens, né? Aquele sangue não é algo agradável para os homens. É um momento muito complicado e a Karen fala que só em algumas culturas e psicologicamente, só os homens mais corajosos ou até mesmo estranhos têm se dispõem a arriscar sua masculinidade no ato da penetração sexual. Ela fala que, tipo, os homens, o exemplo mais claro desse medo da vagina, que aí é uma parte da teoria que eu acho meio desagradável, não concordo muito, seria a homossexualidade masculina. Ela fala que apenas o medo ou essa ansiedade muito grande seria capaz de tirar o libido do homem do ato normal de se encontrar com uma mulher. E ela percebe que ao analisar os pacientes, homens heterossexuais dela, ela percebe que nos sonhos e na fantasia desses homens, isso é um perigo muito grande também para eles. Eles sentem esse medo de forma muito extensiva. Basicamente, ela fala que o medo também da vagina, ele é muito maior do que o medo do pai. Ele é muito maior do que o medo que o menino sente pelo pai. Só que esse medo do pai é muito mais suportável para o menino. É um medo forte também, então é muito suportável para o menino ele saber que ele está com medo de uma pessoa que é similar a ele, é muito mais fácil para o respeito próprio de autoestima dele, do que ele perceber que ele tem medo da mulher e da vagina. Ela até dá um exemplo do que o Grodeck apresenta de uma fábula europeia, eu acho que é alemã, que chama Der Struwwelpeter, eu não sei alemão, mas é isso, e que o pai, ele corta o dedo do menino porque ele fez alguma arte, mas foi a mãe que mandou. Então, ela dá esse exemplo de que o medo do pai, ele é muito mais tangível para o menino, ele é muito mais palpável, e o medo da mãe é uma coisa mais misteriosa, mais perigosa. Ela percebe que em várias culturas tem essa prerrogativa, como por exemplo o judaísmo, que é principalmente ortodoxo, que as mulheres não podem se deitar com os homens durante 2 semanas, quando elas estão menstruadas,
antes ou depois, não lembro qual que é a outra semana que elas não podem. Em algumas culturas, os homens não podem caçar se eles se deitarem com mulheres. Em algumas culturas, isso aí não foi ela que faz, mas a gente vê alguns psicanalistas falando que tem aquela crença da vagina dentada, né, que é algo perigoso, algo que machuca mesmo. E para ela, a sociedade patriarcal é construída a partir disso. Ela é construída de uma maneira que esse medo e essa inveja sejam um melhor sublimado possível. E aí, o único jeito de fazer isso é criar uma inferioridade feminina artificial mesmo. Porque para Karen Horney, mulheres, pelo menos biologicamente, são superiores aos homens. E todo esse impulso criativo, toda essa valorização masculina é apenas uma resposta a esse medo e a essa inveja. E é isso, gente. Não sei qual o tempo que deu, mas foi isso. Obrigada, Iago. Bom, acho que agora a gente pode abrir aí para as perguntas, né? Caio, eu não sei onde, eu nunca sei onde levanta a mão aqui no Zoom. Então, acho que vocês podem levantar a mãozinha e eu vou fazendo uma listinha aqui, mas eu não sei orientar isso. Certo. Acho que a gente pode fazer assim, né? No manual mesmo, né? Inclusive, eu tenho uma pergunta Ah, e já vou levantar a minha mãozinha. pronto, então passo a palavra para você, Caio. Boa. Bom, eu tenho uma pergunta para o Lucas e para o Iago. Primeiro, né, quero parabenizar os dois pelas exposições, temas muito interessantes, né, e que são pouco discutidos, pouco abordados, pouco trabalhados pela literatura especializada, pelo menos aqui no Brasil, né? Então, acho que são pesquisas importantes e interessantes nesse sentido também. Bom, para o Lucas, eu queria fazer uma pergunta mais dirigida para uma parte da exposição, né? Quer dizer, quando Freud fala sobre a histeria masculina, a questão da manifestação da histeria em homens não era nenhuma novidade, né? Nem para as autoridades francesas, nem para as autoridades alemãs, né? O que parece incomodar as autoridades alemãs é a tese traumática da histeria e, eventualmente, a interpretação psicológica do fenômeno. Ao longo da sua fala, né, em uma parte específica, na verdade, da sua fala, você traz essas cartas, né, que foram recentemente, né, trabalhadas, né, pela história da psicanálise, de Freud para Marta, dizendo que existiria um ponto de discordância, né, entre Freud e Charcot, né? Freud fica um pouco apreensivo ali, né, de né, expor as suas ideias, né, a Charcot. Qual que seria, né, na sua opinião, né, essa preocupação? Enfim, por que que o que Charcot não estaria disposto a reconhecer, né, no argumento freudiano nesse momento? Né, na sua opinião? Eu sei que isso não é uma coisa que está absolutamente clara nos documentos, né, mas a partir do seu estudo, né, o que que você diria a esse respeito? Né? Então, essa é a minha pergunta para o Lucas. Eu já coloco a minha pergunta para o Iago e aí vocês administram o tempo aí das respostas. É, eu conheço muito pouco a teoria da Karen Horney, né? Eu, enfim, já ouvi falar nessa autora, evidentemente, né? Uma personagem importante da psicanálise, da história da psicanálise também. E fico me perguntando se essa obra, que é uma obra, digamos assim, da primeira metade, né, do século XX, tem alguma continuidade ou alguma ressonância em autores da segunda metade do século XX e se, de algum modo, né, esse pensamento ele continua presente no século XXI, né? A gente poderia pensar aqui nas teorias de gênero, né? Enfim, todo esse movimento, né, que se tornou, né, especialmente forte aí no final do século XX e início do século XXI, né? Então, bom, tentei ser bastante breve aqui, essas são as minhas perguntas. Quer começar, Iago? Eu posso começar, então. Então, Caio, na psicologia, eu vou ser sincero com você que eu não sei. Porém, eu sei que a Karen, ela é reconhecida como uma psicanalista feminista. Ela foi bastante abraçada pelo movimento feminista. Essa ideia de combater o Freud, né, e de falar que existe uma inveja presente no homem em relação à mulher,
foi uma coisa que foi bastante abraçada. Nos últimos anos, eu fiz esse trabalho, né, meu TCC foi de 2023. No último ano, eu tô dando uma revisada, né? Tô vendo algumas coisas para atualizar, para transformar em artigo. Já existiram pelo menos 3 artigos falando sobre isso, sabe? Falando sobre mais a Karen Horner, talvez não tão especificado, igual sobre a inveja do útero. Eu não gosto desse termo, mas é o termo que é usado abertamente em todos os trabalhos sobre ela. Mas estão falando mais sobre isso. Inclusive, aquele exemplo do Cronos que eu disse, que é um trabalho, eu não tenho nem certeza se foi de psicologia, que ele pega para analisar a mitologia grega e falar sobre isso, como que acontecia essa inveja masculina, né? Essa inveja do útero. Mas eu realmente não sei na psicologia, não vi se tem alguma autora ou autor que levou isso para frente. Né? Eu fiz um joinha aqui, obrigado, Iago. Bom, Eu, muito desculpa, obrigado. o que que é? Bom, muito obrigado pela pergunta, Caio. Bom, saber qual era a diferença entre os dois na época, eu acho que, bom, até onde eu sei, eu não tenho notícia de documento que dê para saber. E com os trabalhos da época do Freud também é muito difícil, né? A maioria dos trabalhos posteriores à comunicação são resenhas, nem sempre sobre esse tema, mas mais ligadas a outros aspectos da medicina. As resenhas que a gente tem também são os prefácios a trabalhos sobre hipnotismo, sobre hipnose, esse tipo de questão. E até a postura do Freud quanto a esse tipo de coisa é bem transigente, assim, né? Ele varia bastante. O que dá para saber é o que ele fez depois e o que dá para saber é o resultado do trabalho que começa lá atrás. Só que com certeza isso, bom, é, esse trabalho foi modificado com o tempo, né? O trabalho que ele publica em 93, ele abre fazendo uma diferenciação quase que taxonômica a partir dos estudos sobre as afasias, né? Sobre a crítica dos estudos das afasias que ele faz lá, a Meinert e Wernicke, para poder diferenciar paralisias orgânicas e histéricas ou psíquicas, ele começa fazendo essa diferença para começar a discutir. E lá adiciona um monte de coisas que me parecem recentes no pensamento do Freud. Então, a diferenciação que eles tiveram, a diferença que eles tiveram nessa apresentação, eu não tenho sinais para isso. Sinceramente, eu não consegui buscar alguma coisa do gênero. Eu li esses trabalhos que também são pouco conhecidos, que são essas conferências que ele faz na Sociedade de Psicologia Fisiológica, coisas que, bom, acho que agora talvez estejam sendo editadas nesses últimos compilados que tem, né? Tanto o alemão quanto o inglês, talvez tenha lá, mas nas outras a gente não tem publicado esse tipo de coisa. Não fiz uma pesquisa a fundo, né? Mas assim, não sei, eu não vi em inglês, não vi só no original mesmo lá atrás. Então, e lá não tem nenhum sinal da discordância em si. O que dá para fazer isso, eu estou fazendo na minha pesquisa, é mostrar, né, os caracteres diferenciais a partir dos textos dele, né? E o que vai aparecer no artigo de 93 tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Começando, né, questão de afeto, ele vai falar lá, sabe? Lá já tá, bom, já tem uma discussão um pouquinho maior sobre que lá ele fala subconsciente, às vezes inconsciente, né? Tanto é que esse artigo ele é depois de um artigo bem longo que o Janet publica em 2, 3 partes sobre a história da histeria, né? Contemporânea. É um artigo bem longo e que lá ele também entra em umas discussões que também tangenciam o que tem nas afasias. Então ali a discussão está outra e também os interesses do Charcot, pelo que parece, no final da vida já era um pouco diferente, já era um pouco diferente, já tinha largado a hipnose e tudo mais. Então, sinceramente, eu não sei se eu consigo te responder. Eu não sei se tem material historiográfico para. Talvez até você saiba melhor do que eu, se tem algum sinal, alguma coisa que dê para procurar esse tipo de coisa. Porque seria bem interessante, né? Bom, qual que era a diferença lá? Pelos relatos que a gente tem, eu sinto que não dá para saber, né? Dá para saber um pouquinho, uns anos depois, né? Quando ele se aproxima um pouco mais de umas ideias mais ligadas do Bernheim, e ele, né? Ele passa para um lado e para o outro, depende de como você lê. Ele não dá para ter certeza, sinceramente, né? Que tipo, né? Até sobre a questão do uso dele na clínica, assim, é um pouco impreciso para saber qual era a linha dele, né? Ele seria, né, mais ligado à escola de Nancy, né? Me parece que ele tergiversava.
Eu até gostaria de ouvir se o professor tem alguma coisa a adicionar sobre isso, tanto que aspecto historiográfico, alguma indicação que acha que daria para procurar alguma coisa nesse sentido. A minha pergunta foi sincera no sentido que eu também não tenho uma resposta, né? Quer dizer, mas retrospectivamente eu seria levado a pensar que, por um lado, há a crítica da teoria da hereditariedade, mórbida, né? A crítica da teoria da degenerescência, mas retrospectivamente, difícil, né, saber se em 86 isso já era um ponto, né? Ainda que a crítica já existisse na psiquiatria de língua alemã, em Meinert, por exemplo. E, por outro lado, a introdução dos afetos, né? Eu acho que Freud, na quarta parte do artigo de 93, né, o estudo comparativo, ele introduz a questão dos afetos, né, como algo novo, né? Então, seriam essas duas hipóteses, né, que eu teria. Eu cheguei a Mas, trabalhar esse artigo e eu coloquei isso, só colocou em 93, então eu não posso imputar isso a 85, né? A questão da teoria da generescência, acho que, bom, o Anderson trabalhou bastante isso exaustivamente, essa questão específica, né? E não vai... uhum, sim. Desculpa, o senhor pode continuar. Não, não, eu ia só agradecer pela resposta e passar a palavra para os colegas, que eu estou vendo que tem muitas perguntas. Mas a gente segue conversando. Parabéns aí pela pesquisa. Vou ter que fazer não vou conseguir não falar um minuto antes, então eu vou me enfiar no meio aqui só para falar. Eu acho que o artigo de 88 da histeria também dá, né? Assim, retrospectivamente também, não dá para saber, né? Em 86, mas ele diz muito especificamente, né, na histeria que, assim, alguns pontos, né? Inclusive a sexualidade. É muito interessante que esse artigo já mostra, né, algumas coisas que ele vai desenvolver depois em 93, desde 93, 95, enfim, e posteriormente. Mas era bem breve. Obrigada aí, pessoal. Vou passar a palavra para a Michele e depois para a Fátima, tá bom? E daí eu acho que a gente, é isso, a gente, Não, mais passa 5 para o minutos. Daniel, porque tem pouquinho tempo depois, não precisa passar para mim, não. Daniel, você levantou a mão, é isso? Ele tá com a mão. Passa para a Michelle e para o Daniel e pode Então, deixar. combinado, então, Fátima. Então, Michele e Daniel. A gente gostaria de parabenizar, né, os que apresentaram, foi muito interessante. É uma pergunta rápida assim para o Iago. Você falou que na clínica dela, né, a Karen, quando ela começa a receber pacientes homens, né, ela percebe, né, via tratamento, que eles têm essa inveja da maternidade, né? Você tem alguns exemplos, assim, de sinais e evidências? Ela coloca, né, nos escritos dela o que que ela observa? Olha, Michele, ela fala disso no início da fuga da feminilidade. E assim, pelo que eu me lembro, que faz um tempo que eu não leio o artigo todo, ela não dá tantos exemplos práticos, não. Eu posso estar errado, porque realmente tem um tempo que eu não leio. Posso até te mandar depois, é um artigo bem legal de ser lido, porque que ela dá alguns exemplos, mas assim, eu acho que ela fala sobre mais essa função mesmo, de estar ali, de ter o filho, de gerar, e isso é uma coisa que causa como é que eu posso dizer? Curiosidade nela. Eu me interessei pela Karen quando eu descobri esse termo da inveja do útero, apesar de não gostar. E eu, tipo, eu vejo isso na minha clínica, sabe? Não na minha clínica como psicólogo, mas na minha clínica como paciente. Eu falei, gente, isso existe, sabe? Então, assim, é uma coisa comum, eu já escutei de gente no dia a dia, mas eu não lembro o exemplo que a Karen usa propriamente dito. E eu vou aproveitar o momento para falar um negócio do Caio que eu esqueci de falar enquanto eu estou pesquisando a Clara Thompson, né, que era amiga da Karen. Então, assim, aí ela tem muito inspirado pela Karen, ela faz um trabalho bem legal, ela concorda com várias coisas, não cita outras que eu sei que a Karen falou antes e aí a Clara Thompson fala depois. Então, assim, o trabalho da Karen, ele é estudado e desenvolvido um pouco depois também. É isso, gente. Obrigada pela pergunta, Michelle. Vou te mandar depois o artigo. Daniel. Esperando passar um avião aqui. Bom, parabéns aos conferencistas, né, pela exposição.
Minha pergunta é para o Iago, um pouco na linha do Caio, só que contemporânea a Karen Hornet, né? Também não conheço muito ela, para ser sincero. É, ela é citada, né, pelo Freud nos textos do Édipo, principalmente sobre os textos de feminilidade, mas contemporaneamente a ela, quem ela mais discute? Estou perguntando isso porque, por exemplo, a Melanie Klein, em 1928, já, no texto, um dos primeiros textos sobre o complexo de Édipo dela, acho que se chama Estágios Iniciais do Conflito de Piano, alguma coisa assim. Nesse texto, ela já critica e abole a questão da organização fálica do Freud, né? Porque ela já apresenta essa questão principalmente do menino, ela não coloca em termos de, desculpa, não em termos de inveja, mas ela fala que ele possui fantasias de fecundação e fertilização, né? E é ali, vamos dizer assim, 28, né? Bem antes dos textos, por exemplo. Não é bem antes, mas é um pouco antes dos textos de feminilidade do Freud. Então, assim, quem que a Hornet discute contemporânea a ela? Então, a Horner, ela discute, ela até cita a Klein quando ela fala sobre a questão dos sentimentos negativos, né, que as crianças têm para com os pais, e ela fala sobre, ela dialoga com Otto Rank, com o Eric Fromm, ela dialoga com ele, né, quando eu falei que ela virou amiguinha da Clara Thompson, o Eric Fromm estava ali também, discutindo com ela. Ela fala, deixa eu lembrar aqui quem mais que ela fala. Ela fala com o Godrec também, ela conversa bastante com ele, ela cita ele. Ela cita, mas assim, com um pouco de ódio no coração, a Deutsch. Ela não gosta de como a Deutsch fala sobre a feminilidade, ela acha meio absurdo. Deixa eu ver quem mais. Agora, vindo na cabeça, são essas pessoas que ela conversa mais. Ela vai muito pro Freud, mesmo, de ataque mais direto, assim, principalmente nos primeiros textos. No Fuga da Feminilidade, ela dá uma batida também na Deutsch. E eu acredito que talvez a Klein tenha até alguma inspiração nessa questão da fecundação, né? Porque a Horney fala antes disso, né? Ela fala dessa inveja da maternidade antes do texto que você falou, né? Ela fala em 26 sobre essa inveja e a Klein fala em 28, como você disse. É isso. Gente, muito obrigada. Também queria a única, enfim, né, finalizar e parabenizar as mesas, né, assim, trabalhos muito bons. E passar para as mesas não, né, as comunicações. E passar para as comunicações seguintes, né, que são da Ana Tércia, que vai falar logo em seguida sobre a psicanálise e mitologia, heróis e suas provas de virilidade, segundo Otto Rank. E para Vanessa Afonso, uma interlocução entre as teorias iniciais de Jung e Lacan para a clínica das psicoses a partir da obra das Memórias de um doente dos nervos, do Schreber. Então, passo a palavra à Ana. Prazer, meu nome é Ana Tessa, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em psicologia da UFMS, eu sou orientanda do professor Wayne, e eu tenho pesquisado muito a respeito da figura do mito do herói dentro de uma visão psicanalítica, principalmente sobre como o Otto Rank visualiza o mito do herói. E por que o Rank? Porque o Rank ele foi um dos primeiros psicanalistas a estudar de uma forma assim muito intensa, digamos assim, esse diálogo da psicanálise com a mitologia. Ele defendeu uma tese em filosofia em 1911 que fazia uma interpretação freudiana sobre o mito de Lohengrin, que é um herói da...
Em 1909, ele já tinha publicado um livro chamado O Mito do Nascimento do Herói, onde ele estuda mitos de 18 heróis diferentes e depois ele vai propor um estudo psicanalítico sobre como estudar os simbolismos desses heróis. O Ranker afirma de que os mitos, eles são semelhantes aos sonhos. Semelhantes em que sentido? De que ambos são produtos da fantasia humana. E ele fala que da mesma forma que estudar os sonhos é importante para aprender, para descobrir alguns desejos inconscientes, estudar os mitos também é importante. Só que ele vai falar de que enquanto os sonhos nos revelam sobre um pouco do inconsciente daquela pessoa, o mito, ele nos revela questões inconscientes de todo um grupo, de toda uma sociedade. E ele acaba chamando o mito de sonho coletivo. Ele chega a afirmar isso. Então, depois de estudar mitos de vários heróis diferentes, ele observa as semelhanças que existem nessas narrativas. Ele fala assim: eu sei que esses heróis são diferentes, mas eles possuem muitas semelhanças apesar das suas diferenças. Então, eu vou focar nessas semelhanças. E ao focar nessas semelhanças, ele acaba desenvolvendo o que ele chama de lenda padrão. O que seria uma lenda padrão? Seria as características das narrativas que são muito comuns em muitos mitos de heróis. E ele acaba afirmando de que é muito comum o herói ser abandonado pelos pais durante a infância, principalmente pelo pai, ele ser perseguido por um tirano, mas após a fase adulta, ele enfrenta, realiza, né, vários feitos incríveis e muitas vezes derrota um tirano e acaba conquistando um reino e uma esposa no final. Isso seria a lenda padrão. E como ele escolhe interpretar essa lenda padrão? Ele fala que para poder compreendê-la, a gente precisaria estudar as fantasias infantis. E ele acaba dialogando muito com o trabalho chamado Romances Familiares Neuróticos, do Freud, onde o Freud vai dizer de que na primeira infância as crianças têm uma visão muito idealizada dos pais, né? Acha que os pais são perfeitos, mas conforme elas vão crescendo, elas vão observando de que os pais não são tão perfeitos assim e começam a fantasiar de que, na verdade, seus pais biológicos seriam outros, reis, imperadores, deuses, pessoas importantes. Mas o Freud fala que essas fantasias não são muito agressivas, porque, na verdade, elas demonstram a saudade que as crianças têm dos pais idealizados do passado. Então, o mito do herói começa geralmente, com pais ilustres, né? Os heróis geralmente são filhos de reis, de imperadores, de deuses. Mas esse herói ele é abandonado por esses pais maravilhosos. E por quê, né? O Rank visualiza a questão do romance familiar e também do complexo de Édipo, onde a criança costuma desejar o genitor do sexo oposto, rivalizando com o genitor do mesmo sexo, né? Então, o menino ele disputa com o pai pela atenção da mãe. Só que o mito, ele distorce isso. Em vez de ser o herói que sente uma rivalidade com o pai que é hostil com ele, né? Então, o herói é posto como uma vítima dessa situação. Mas ele sobrevive a esse abandono e ele cresce. E quando o herói cresce, é quando ele vai realizar os seus feitos incríveis que irão torná-lo famoso. E o Rank chama esses feitos de provas de virilidade. E o que seriam essas provas de virilidade para o Rank? Para ele, elas são, primeiramente, um substituto do mito do abandono, ou seja, a hostilidade paterna que começa durante a infância continua aqui durante a fase adulta, e elas também são uma substituição do parricídio. Em que sentido? O Ranker acaba bebendo muito do Totem e Tabu, do Freud, né, que foi publicado em 1913.
Em Totem e Tabu, Freud traz a questão do mito da ordem primeira, né, onde tem um pai primordial que oprime os filhos e que monopoliza as mulheres, e esses filhos se reúnem para assassinar o pai. E quando eles fazem isso, quando eles finalmente, né, se livram desse pai primordial, eles se sentem culpa por terem realizado esse ato e acabam substituindo por um totem. O Rank, ele visualiza, então, de que os mitos e as fantasias infantis, eles são reflexos desse mito primordial. Então, o herói, ele precisa, para se tornar independente, ele precisa assassinar o pai para conseguir ficar com a mãe. Só que a maioria dos mitos não fazem isso de uma forma muito explícita, né? O Huck fala, mitos como o de Édipo, onde o parricídio é seguido pelo incesto com a mãe, eles são poucos, né? Eles são raros. A maioria dos mitos vão demonstrar essas fantasias de uma forma suavizada. Então, o herói, muitas vezes, ele não enfrenta o seu pai diretamente. Ele vai enfrentar um avô, um tio, um padrasto. Ou quando esse tirano não tem nenhum vínculo sanguíneo com ele, ele continua sendo uma pessoa de poder e autoridade, né? O Freud vai falar de que quando a gente sonha com reis e imperadores, na verdade, esses reis e imperadores são uma representação dos nossos pais. Então, quando o herói se torna adulto, ele precisa fazer esses feitos, muitas vezes por ordem de um tirano. Então, é o tirano que obriga o herói a fazer esses trabalhos com a esperança de que eles morressem no processo, né? O Perseu é obrigado por Polidectes a enfrentar a Medusa, Belerofonte é obrigado por Iobates a enfrentar a Quimera, e o Rank também observa que, na maioria das vezes, né, nem sempre, mas na grande maioria das vezes, essa prova de virilidade, né, esse desafio, é enfrentar um monstro animalesco, né, uma besta, uma fera horrorosa. E ele vai dizer de que matar esse monstro é um sacrifício totêmico. O que seria, né, um sacrifício totêmico? Seria uma substituição do parricídio, de que esse monstro seria uma representação desse pai primordial. Então, matar esse monstro é como se você estivesse matando o seu pai. Tanto é que depois de concluir as provas de virilidade, é muito comum que o herói acabe assassinando o tirano e se tornando rei, príncipe ou fundador de cidades. E o Hank fala, o heroísmo está na superação do pai. E se essa superação não aparece como um parricídio de forma explícita, o herói vai superá-lo de outras formas, né? Realizando os seus trabalhos, tomando o reino para si. E então a questão da prova de virilidade é continuar, né, essa hostilidade do pai contra o filho, que na verdade é um reflexo de uma fantasia infantil, onde o filho rivaliza com o pai e que mesmo depois que a gente cresce, essas fantasias permanecem no nosso inconsciente e por isso que elas acabam sendo refletidas nos mitos. E como supõe-se que o Freud fala, supõe-se que basicamente todas as pessoas tenham passado por esse romance familiar durante o desenvolvimento, a gente acaba se identificando com esses mitos, com essas narrativas, e por isso que elas são tão comuns em mitos de heróis das sociedades mais diversas. E é isso. Obrigado, Ana. Eu passo então a palavra diretamente para a Vanessa e aí, na sequência, a gente passa para o debate. Bom dia a todos, né? Obrigada pela oportunidade de partilhar um pouco da construção da minha pesquisa. É, eu estou no doutorado, concluindo, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, na qual a professora Fátima também faz parte da mesma linha de pesquisa, que é a História e Filosofia da Psicologia, com vertente na psicanálise, e meu orientador é o Walter Mello,
que estuda Jung, e minha co-orientadora, Aline Copos, que estuda Lacan. E aí tudo se iniciou com o Walter, né, diante das pesquisas dele. Foi um desafio e também um aprendizado muito importante, em que eu pude centrar Freud e com ele alguma vertente que a gente poderia incluir Jung, e no doutorado isso se expandiu para a questão com Lacan. E aí um ponto muito incomum, até então não pesquisado bem especificamente, que seria com a obra de Schreiber, traça a gente questionar de fato se existiria uma linguagem ali mútua, né, uma ponte a partir de Freud entre Jung e Lacan, ou se de fato, né, uma divergência radical, e aos poucos a gente foi delineando isso. É, a princípio, assim, né, a aproximação de Jung com, com Lacan, é só o primeiro mesmo, Caio. E aí, a princípio, esse primeiro contato, né, de Freud com Jung, ele foi muito forte por conta de realmente trazer, a partir dos estudos do Freud da interpretação dos sonhos, uma ponte no que Jung vinha trabalhando a partir de 1902 como psiquiatra, logo no início da atuação dele na prática, no Hospital Burgosli, no qual seu diretor era Bloyer. E aí Bloyer se interessou, a princípio, por essa obra de Freud, até então não divulgada assim, né, como hoje a gente tem, e recomendou que Jung fizesse a leitura diante do que ele vinha aplicando no teste experimental dos estudos de associação de palavras com os pacientes, né, diagnosticados à época com demência precoce, hoje esquizofrenia. E aí, a partir disso, uma relação começa a ser construída entre Jung e Freud. Essa relação, né, ela vai se estendendo, muito intensa. Ela começa em 1902, 1903, com a publicação dos dois primeiros estudos de Jung, que são estudos psiquiátricos e experimentais, justamente dentro dessa instituição. E Jung, lendo, né, a obra da interpretação dos sonhos, ele começa a correlacionar com aquilo que ele vinha aplicando e com toda a questão da linguagem em si e de como as palavras nos sonhos e as imagens se invertiam e eram traduzidas de outra forma, e ele via isso de uma forma muito experimental e prática. E aí os dois veem uma lógica muito forte de aproximação em que um e o outro vinha pesquisando, distintos, né, de épocas, locais, mas muito intensa o conteúdo, e eles começam aí a ter essas narrativas. Disso eles prolongam isso até 1911, que é quando começa aí um rompimento, e esse rompimento depois ele se concretiza em 1912, 13, de um rompimento final e definitivo, onde ambos não se envolvem mais. E aí, a partir desse rompimento, que foi com a teoria, de fato, de Freud sobre a análise dele do caso de Schreiber, até então Jung concorda, né, evidencia e, e até recomenda muito, como Freud vinha tratando esse caso de psicose, que não era um estudo específico de Freud, vindo da neurose. E aí, a partir disso, Jung começa também a não compreender e não aceitar de que os estudos que ele coloca, né, de Schreiber enquanto envolvido com a questão dos delírios relacionados à questão do desejo e à homossexualidade, da transferência dele, e aí isso dificulta cada vez mais o diálogo entre eles, e a partir daí se rompem, né? Claro que tem todos esses desdobramentos na escrita da tese, e depois, né, isso vem muito detalhado desse rompimento, dessa relação que foi muito íntima, quando Freud publica os estudos sobre o narcisismo, e que isso tem base, depois também Freud retoma alguns pontos, reavalia também de como ele colocou essa primeira obra que ele estuda sobre Schreiber, e Jung vem, a partir de 1911, 12, publicar também um desenrolar desse rompimento, que é quando ele coloca
a obra, uma obra também que se estendeu, que foi Símbolos da Transformação. Dá para acompanhar muito assim uma leitura de algo muito pessoal e da experiência desse rompimento, tanto na história do movimento psicanalítico também, que Freud antecede aí junto com o narcisismo, e Jung nessa questão dos símbolos da transformação. A partir disso, nossa pesquisa começa a ver em que ponto, né, poderia ter algo que vinculasse Lacan, né? Um dos primeiros pontos importantes, primeiro, né, a gente traz na leitura a recuperação da perspectiva histórica do saber psiquiátrico, a gente vai desde as contribuições das escolas francesas, alemã, até o nascimento da clínica psiquiátrica, que é onde ambos, tanto Jung quanto Lacan, se inseriram enquanto psiquiatras de formação, e onde eles começam, né, a se envolver, a partir de Kraepelin, antes também, da questão da psiquiatria dinâmica, indo para a psicologia e a inserção deles na psicanálise. Então, esse, inicialmente, seria um ponto em comum. Depois, quando o Lacan, só um adendo aqui, que tanto Jung quanto Lacan, nossa pesquisa foca especificamente nos estudos iniciais deles na psiquiatria, que é uma primeira parte, né, de Jung vai de 1902 até 1912 e uma leitura de 1928, e em Lacan também desses estudos iniciais na psiquiatria e a inserção na psicanálise, que é a tese dele dos estudos sobre uma psicose paranoica, né, a tese dele na medicina, né, deixa eu só lembrar o título aqui, que é, né, da psicose paranoica e suas relações com a personalidade, 1932, e depois do seminário 1 até o seminário 5, que é bem essa primeira parte deles. E aí, desse primeiro contato, nós vimos que tem essa questão deles estarem inseridos nessa psiquiatria, e depois da psiquiatria dinâmica e a inserção nesse início da psicanálise, antes de Jung romper. Depois nós temos um segundo momento, que são a questão da construção do eu, né, como o mito, de certa forma, traz uma estruturação na realidade psíquica, né, no entendimento aí da confirmação do psique inconsciente por eles. E aí, né, após ali o seminário 3 da psicose, Lacan começa a inserir outras terminologias e conceitos, né, na forma de compreender aí o psíquico e a questão da estrutura do sujeito que diverge com o que Jung traz. Mas, assim, o que mais é interessante também, né, no decorrer da pesquisa, é que toda a questão, né, de Schreiber, não sei se, né, alguém leu ou a maioria tem uma noção, né, Schreiber teve 4 episódios, né, durante o percurso de história de vida dele, e aparentemente nesses 2 episódios era uma coisa mais simples, em que ele, né, se afastou do trabalho, ele um juiz de direito, ele adquire a magistratura máxima e de trabalhar na Corte Suprema, né, um jovem lá, entre seus 50 anos, atingiu um cargo como esse. Ele vinha de uma família também muito conhecida, em que toda a questão do repasse sobre o sobrenome Schreiber, do que eles iriam deixar, né, de prosperidade para a humanidade, isso tem um peso muito forte em Schreiber. E aí o que Jung e Lacan vai trazer, junto com Freud nesse centro, é de como os delírios, né, que são trazidos por Schreiber no decorrer da sua obra, uma obra com quase 400 páginas, em que Schreiber detalha passo a passo, bem minuciosamente, como são os seus delírios. Ele tem uma preocupação muito forte de não perder a lucidez e, ao mesmo tempo, outros, né, temas que vão ser recorrentes durante a obra e que casam muito com o que Jung e Lacan vêm pesquisando e detalhando quando se trata da psicose. E aí, especificamente nesse caso, a gente vai detalhar um pouco da transferência que ele teve com o médico Fleshman, depois a questão dele voltado com a questão do desejo em se tornar uma mulher, né? A questão da emasculação não é algo que ele coloca como aceito por ele, e aí isso vem todas as fantasias e os delírios muito intensificados em períodos muito maçantes em que ele descreve.
ele passa dois momentos apenas de 6 meses, no intervalo entre um e outro, mais ou menos de 5 anos. Depois ele volta, quase 7 anos, e ele passa 8 anos internado, e aí é nesse período de 8 anos em que os delírios tomam proporções mais graves. E depois ele passa um período de 1903 a 1907 fora, e ele retorna em 1907 novamente para o hospital psiquiátrico, e lá ele fica até a sua morte em 1911. Mas, assim, o que, né, a psicanálise vai trazer e contribuir, embora, né, a partir do rompimento que Jung faz com Freud, e ele não se envolve mais, né, com as abordagens psicanalíticas, nem com o conceito, né, de psicanálise, ele cria uma outra forma de analisar pela psicologia analítica, esse é o termo, mas é assim, trabalhar o conteúdo e os delírios que Schreiber traz, e assim, não tem, né, os dois trabalham muito próximos de que não há uma interpretação do delírio, o delírio é a própria interpretação do inconsciente, e isso, assim, de como a linguagem, né, que aí Lacan vai desdobrar em cima da linguagem, que linguagem é essa, de que, né, linguagem se trata os delírios de Schreiber, e os dois vão trazer isso também. E aí, assim, né, num segundo momento da pesquisa em que os dois se divergem ali, cada um em caminhos bem opostos, é que Jung vai trazer como compreensão a questão é, da importância do mito, né? E aí ele vai construir a questão do inconsciente individual e coletivo, é onde ele traz os arquétipos, e aí de como todo essa forma que o inconsciente trabalha, articulando o coletivo, e que aí os delírios, por mais, né, confusos e de temas sobrenaturais e teológicos, para Jung isso tem uma vinculação do coletivo, de uma herança arcaica, do que é se falado enquanto mito, história, teologia, e aí ele avança nesse campo, e Lacan vai trabalhar com as estruturas, né, que é o que a psicanálise traz, enquanto psicose, neurose, perversão, mas ele especifica a psicose, e aí ele vai adentrar um pouco na questão do simbólico e de toda aquela relação dos três registros da fora-oclusão do pai. Mas, né, enfim, é uma obra muito interessante, né, que a gente pode acompanhar enquanto estudo dos fenômenos psicopatológicos aí, do que Schreiber traz, e de como seus delírios vão articulando com o que Jung e Lacan estuda a partir de Freud. Acho que seria isso minha contribuição, né? Estou aberta aí e espero que eu tenha conseguido repassar aí. Obrigada. Obrigado, Vanessa. Eu vou interromper aqui o compartilhamento de tela, então, e a gente passa para as questões, né? Uhum. Eu vou aproveitar que eu já estou aqui com a palavra e colocar duas questões. A primeira vai para a Ana, mais ou menos no mesmo sentido da pergunta que eu coloquei para o Iago, né? Quer dizer, recentemente no Brasil foram publicadas duas, não vou dizer obras, mas foram mais textos, né? Do Rank, as duas pela editora Blucher, né? Uma delas editada pelo Paulo Sérgio de Souza Júnior, né, traduzindo passagens da interpretação dos sonhos do Freud que foram suprimidas, né, atribuídas a Rank, e uma tradução de um outro colega nosso, que é o Pedro Souza, né, de textos selecionados do Otto Rank, né? Então eu vejo que existe aí digamos, um interesse, né, contemporâneo pela obra desse autor, que por muitas décadas acabou sendo esquecido pelo movimento psicanalítico, né? Já na época de Freud, né, foi alguém que, de um certo modo, acabou sendo excluído do movimento psicanalítico, né? Mas parece que ele vem sendo, né, retomado. O interesse, né, pela obra desse autor vem sendo retomado. E a pergunta que eu queria te fazer, justamente, é se você tem conhecimento de algumas coisas sendo produzidas a respeito do ranking em outras áreas, né? Então, na área da mitologia, quem sabe da literatura, né? Sim. Se esses outros campos, né, vêm se interessando também pelo ranking, né? Se você conhece aí textos mais
contemporâneos sobre o assunto, não necessariamente psicanalíticos, né? Bom, vou fazer também a pergunta direto aqui para Vanessa. Vanessa, eu perdi uma partezinha da sua comunicação, então eu não sei se você chegou a tocar no assunto ou não, né? Foi uma parte curta, mas né, faço aqui a precaução. Em algum momento da obra de Jung ou Lacan, há uma interlocução entre os dois. Eu sei que, né, os dois chegaram a se encontrar, eles, né, não eram estranhos um ao outro, né? Mas há algum tipo de interlocução mais explícita, textual, né, dos dois autores, ou entre os dois autores, ou não? Hoje, Bom, aí vocês podem responder, não sei quem quer falar antes. eu não Pode sei se ser, a... então? Tá. Professor, tem um interesse muito grande em se estudar Rank no campo da literatura e da mitologia nos Estados Unidos. Então, muitos dos textos do Rank eu acabei lendo em inglês, em edições de universidades americanas. O Rank é uma das principais inspirações para o Joseph Campbell, né, que escreveu o aclamado Herói de Mil Faces. Inclusive, eu conheci o Rank através do Campbell. Eu estava lendo O Herói de Mil Faces e ele fala sobre o Otto Rank. Eu falei, é psicanalista, não conheço. Na época tinha acabado de lançar a edição que nós temos no Brasil, de O Mito do Nascimento do Herói. Eu fui ler e foi aí que começou. Então, eu sei que nos Estados Unidos tem esse interesse, tem essa produção. Agora, no Brasil, eu realmente não conheço. Até porque no Brasil eu encontrei muita pouca produção relacionada ao ranking. Apesar de a gente ter livros deles sendo traduzidos agora, o que eu estou achando ótimo, na hora que eu vou pesquisar artigos, dissertações, teses, eu não encontro basicamente nada assim focado no ranking. No máximo uma citaçãozinha aqui e ali, mas não um trabalho totalmente focado na teoria dele. Então, eu sei que tem esse interesse lá fora, mas eu não conheço esse interesse aqui dentro do Brasil. Certo, obrigado. Bom, um trabalho inovador, então, né? Depois eu vou passar a palavra para o seu orientador aí, vamos ver o que ele tem a dizer. Mas antes, né, por favor, Vanessa, pode. Então, Caio, da primeira situação que você falou, desse ponto de contato mais evidente, que foi o encontro pessoal entre eles, eu fiz um estudo também. Existe, assim, por alguns biógrafos, a Rudinesco até tem, né, um livro específico dessa passagem, mas parece ser mais algo assim, meio que romantizado, porque biógrafo, agora ele foi olhar nas referências aqui, mas ele diz que esse encontro foi em 1954, que Lacan vai, né, até a Suíça para visitar Jung, e que aí um dos intérpretes que foi acompanhando Lacan não entrou nessa conversa, né, nesse cômodo que foi restrito ali e tal. Então não se tem documento sobre isso, né? Eu fiz uma pesquisa até no museu e nessas bibliotecas específicas de biógrafos, pedi algumas recomendações, fizeram algumas traduções, mas eu não consegui. Então o que tem é da Ruth Nesco, que ela traz um pouco isso, mas nada muito documentado, né? É, quanto um ponto de contato que teria, né? Estou no finalzinho lá para de fato a gente falar se há esse rompimento radical não existe, mas de início dois, assim, primeiro do Hospital Burgosli, né, em espaços muito diferentes, mas foi onde Jung iniciou e onde Lacan depois fez um estágio, né, breve, mas esse hospital em si e do que se trabalhavam lá, a questão do teste, associação de palavras, que era uma coisa já muito antes de Jung, né? Jung fez uma dobragem ali na questão de como traduzir isso, e aí foi algo muito na questão experimental, comprovando um pouco a associação ali da referência do inconsciente nesse teste. E o segundo ponto seria que, assim, considerar que a partir desse teste de associação de palavras de Jung,
haveria o que Lacan depois desdobra no estudo dele sobre a linguagem, quando ele traz na psicose, né? O psicótico, a psicose, a linguagem a céu aberto nesse sentido. Claro que vão ter outras vertentes, mas assim, a base e o fundamento estão muito próximos a partir disso, né? Aí como cada um vai ali compreender o delírio e a linguagem em si na psicose, que aí eles vão se desdobrando. E que Schreiber traz na sua linguagem escrita, né, num relato autobiográfico da sua experiência, como de fato o inconsciente ele vai trazer essas respostas da realidade psíquica mesmo no delírio. E tem algo que os dois divergem num ponto comum, que é quando Jung traz a questão também já próxima ao rompimento dele com Freud, que é um contraponto de quando Freud coloca na interpretação dos sonhos o desejo, não, o delírio como realização de desejo. E Jung também vai contradizer isso, né? Ele diz que não somente isso, que isso estaria muito reduzido. E Lacan desdobra também um pouco, não sendo só isso, né? Então, a gente vai trilhando assim, mas não tem ali algo que fecha, mas alguns pontos a partir da linguagem escrita do delírio de Schreiber. Obrigado, Vanessa. De fato, é muito instigante, né? São autores que, em geral, não são discutidos no diálogo, né? No possível diálogo que podem ter estabelecido. Então, bom, parabéns pela pesquisa. Obrigada. Vou passar, então, agora a palavra primeiro para o N, que eu acho que se manifestou antes aqui, depois para o Daniel. A gente tem em torno aí de 10, 15 minutos aí. Oi, Caio, muito obrigado, viu? Quero te cumprimentar, não pude fazer isso no início, pela organização do evento. Parabéns, Caio. A gente sabe o trabalho que dá. Cumprimento também a Vanessa e a Ana. Desculpa, gente, tá tendo uma obra aqui do lado. Não, na verdade, Caio, eu tenho, na verdade, vou me dirigir à Vanessa. Parabéns, Ana, pelo seu trabalho. Vou deixar que os colegas façam arguição a você. Mas só comentando o que você mencionou, né, Caio? Eu acho que a Ana está mais bem informada que eu, seguramente, porque é a pesquisa dela. Mas eu acho que justamente essas traduções recentes, né, mostram um interesse crescente pelo ranking no Brasil. Então, de fato, seria algo a olhar com mais atenção mesmo, né? Agora, Vanessa, é uma precisão, assim, talvez um negócio até um pouco tosco. Eu vi ali, desculpa, eu queria que você retomasse a ideia de história da loucura que aparece ali no slide, quer dizer, um percurso da história da loucura e etc. E queria só entender por que que você pensou nesses termos exatamente. Exatamente. Tá, assim, é difícil porque parece, como você falou, um termo assim, né, tosco ou que é falado, mas que e tal. Porque quando eu retomo esse percurso da história da psiquiatria, esse termo ele aparece, né, durante, assim, e até chegar no sofrimento psíquico. Jung fala também esse termo loucura, né, não é uma coisa que talvez seria pejorativo, mas eu coloquei um pouco, primeiro para ser mais comum, porque se trata da loucura, né, e depois porque nesse percurso mesmo da história da psiquiatria, é, tem todas as vinculações, assim, o que estaria vinculado, né, esse processo relacionado ao místico, à bruxaria, né, a um transtorno, até chegar a essa concepção de transtorno, até chegar ao conceito de classificações. Então, não sei, eu acho que foi mais, assim, a nível de uma coisa comum para ir chegando um pouco nesse sofrimento psíquico, né, e o termo psicose. Tá, Sei, só acho me que permite uma seria nesse precisão, ponto. Vanessa. Eu não quis dizer que o termo é tosco, eu quis dizer que a minha questão é tosca. Não, não. Não, na verdade era só para dizer assim, é porque, bom, a gente Eu não remete sei logo à também se história. seria o que que você pensou. Não, Uhum. então, a gente remete logo à história da loucura do Foucault, né? Aí eu pensei, bom, ela está trabalhando com Jung, o Lacan, e aí será que tem um Foucault aí no fundo? Quer dizer, o que tornaria a coisa bem mais complexa. Era só para saber mesmo
mesmo entendi. o sentido do termo. Obrigado, viu? Não, Parabéns. seria mais por conta dessa recuperação histórica mesmo, e assim, tem uma coisa muito cultural ali do sofrimento humano, de como se tratava, né, esse quadro aí, até chegar nesse conceito de psicose, o envolvimento da igreja. Assim, Schreber, ele poderia, tem muitas vertentes que vão estudar Schreber, da pedagogia, do social, da política, e realmente, assim, tem momentos que dá vontade de tender para o que Foucault trouxe, né, mas, assim, não seria essa a intenção, né? Talvez num outro momento. Bom, passo então agora a palavra para o Daniel. Ana, você quer acrescentar alguma coisa? Não? Certo. Vai lá então, Daniel. Parabenizar também as apresentações. A minha pergunta vai para a Vanessa. Um pouco no que o Caio perguntou sobre a questão do Lacan e o Jung, sobre a questão do embate entre eles. Se não me engano, o Lacan, no seminário sobre a psicose, numa curta passagem, né, ele menciona o Jung, elogia o Jung falando que foi o primeiro a tratar sobre temas coletivos no inconsciente, né? Mas me parece que a divergência do Lacan com o Jung é com relação a conteúdos. Segundo Lacan, o Jung pôs conteúdos coletivos no inconsciente, coisa que acho que seria isso que ele discordaria. Acho que o Lacan compreende uma estrutura coletiva, talvez. Não sei se seu trabalho aborda isso, queria ouvir um pouco você sobre isso. Obrigado. Obrigada, Daniel, pela pergunta. Sim, eles tecem, né, Jung a Freud, Freud a Jung, depois Lacan a Jung, tecem alguns elogios, mas sempre colocando, assim, essa divergência junto com os elogios. O que acontece? Jung vai trazer, né, os temas em si do coletivo e desses conteúdos dos símbolos para compreender e explicar os delírios e como se traz a linguagem na psicose. E Lacan realmente é contrário a isso, né? Para ele, com a inserção da foraclusão, para ele a questão é o simbólico que entra em cena nos três registros. E aí, né, tem até uma parte que eu coloco em Jung a simbólica versus Lacan o simbólico, que aí é totalmente diferente, né? O que Jung vai trazer é a relação com as imagens e do arquétipo que tem essa herança vinculada a toda essa história colocada do inconsciente coletivo. E aí não tem a ver, né? Aí a gente vai para outra para outro rumo. É difícil, assim, e é muito interessante, porque as justificativas e a compreensão que se chega de cada um justifica, né? Isso que é muito interessante, justifica o saber, né, da psicose, de como o sujeito na psicose se estrutura, embora, né, Jung não trabalha com estrutura. Então, assim, vai mudando, mas é muito interessante. E um ponto também que o Caio colocou, assim, é bem desafiador, porque, né, eu estudo psicanálise em escolas de psicanálise também, e falar de Jung é quase que assim, dentro de um espaço psicanalítico, é ser excomungada, né? Então, é interessante poder colocar os dois, né, a partir disso, e principalmente com uma obra que foi Jung que direcionou para Freud, e saber assim que os saberes podem se complementar e justamente você confirmar o seu interesse e o seu saber em uma delas, né? Mas a importância de leitura comparada, acho que isso é um crescimento também. Não sei se eu consegui aí te responder. Não respondeu, sim. Eu acho muito bacana as pesquisas de leitura comparada, principalmente porque eu acho, quando o Freud fala do Jung, o Jung fala do Freud, eu acho eles péssimos intérpretes um do outro, né? Eu acho que o Lacan também não é um muito bom intérprete do Jung, mas
esses trabalhos eu acho que são muito válidos até para a gente ter uma noção mais abrangente, né, das discussões. Então, respondeu sim, obrigado. Bom, outras questões, comentários? Ah, a Fátima, né? Falei que ia passar a palavra para ela. Fátima? Deixa eu procurar ela aqui. Será que ela Eu acho que caiu? ela saiu. Pode ser que ela tenha caído aqui. Bom, alguém mais teria questões, comentários, perguntas? Não? Bom, nesse caso, então, eu encerro nossa primeira mesa. Quero agradecer a todos aqueles que participaram com a comunicação, né? Trabalhos muito interessantes, muito bons, bem apresentados. E também ao público, né, que compareceu aqui, né? Me surpreendeu aqui um bom número de participantes na sala, né? Nesse horário da manhã, nossa primeira mesa. Fico bem feliz. E convido, né, todos que estão aqui a seguirem no evento. Agora às 10h30 a gente tem aí entre 5 e 10 minutos de intervalo. A gente inicia essa segunda mesa. Vou retomar aqui só o título e os colegas que vão intervir. Então, mesa de teoria psicanalítica, a gente vai ter a Michele Goliat, o João Alves Maciel Neto, Amanda Lima e o Tiago Brunassi, né? Teve uma pequena mudança aqui. A Alice Cabaná não vai poder participar e a gente colocou o Tiago Brunassi no lugar dele, no lugar dela, certo? Então, mais uma vez agradeço a todos e a todas e até breve na segunda mesa. Professor, tira uma dúvida rápida. A gente vai ter acesso à gravação? Sim, a gente vai ter acesso à Ah, gravação, todo mundo vai ter, né? ah, tá. Obrigada. A ideia é que a gente possa colocar a gravação em breve no YouTube, no canal da rede, né? Esse canal Uhum. está sendo, né, construído. Vou aproveitar para tirar um print aqui dessa tela para a gente fazer a divulgação, certo? É. Então, até breve. Tchau, tchau.